E aí, amigos, tudo bem? Mais um indicador para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Pulse Fibonacci Pivô. Pulse Fibonacci Pivô, a gente já falou bastante aqui sobre Fibonacci, né? E também sobre pivôs. Lembrando para vocês que pivôs, deixa eu tirar aqui, falar um pouquinho brevemente da teoria. Pivôs são esses pontos aqui onde o gráfico vai mais alto ou então, principalmente vai mais alto ou então vai mais baixo. Então nós temos as resistências e os suportes. Resistências na parte superior e suporte nas partes inferiores. Tá? Então isso aqui são chamados de pivôs. Normalmente, quando ocorre um pivô, como aqui, ó, esse é o pivô principal aqui que nós estamos vendo no gráfico. Repare como o preço ele respeita estes pontos. Ele bate ali e ele acaba voltando. Isso acontece por causa do excesso de pessoas que fizeram vendas aqui e elas estão defendendo a sua posição. Então, o preço ele precisa vir com muita força para conseguir ultrapassar esses pivôs. E acontece muito de ultrapassar e quando ultrapassa o preço vai embora. E aí a gente observa para não cair, né, nessas falsos rompimentos. A gente só quer entrar nos verdadeiros rompimentos. E se a gente está comprado numa região aqui mais abaixo, a gente já fica esperto quando está chegando perto de um pivô, porque o preço, como foi aqui no caso, ele reverteu. Tá? Agora, visualmente, às vezes é difícil, a gente tem que ter um olho muito treinado para observar tudo isso. E aí é que os indicadores eles vão nos ajudar nesses aspectos. Uma outra coisa que esse indicador vai trazer são os pontos de Fibonacci. Né? Fibonacci a gente já falou bastante também aqui, né? São aquelas indicações de níveis, principalmente logo em seguida, depois de uma queda, né? Você faz a marcação, a retração, e ele vai dando ali os níveis de Fibonacci. Então eles ajudam muito para nós sabermos onde é que o preço vai reverter. Tá? E esse indicador ele vai reunir as duas coisas, pivôs e Fibonacci. E Fibonacci. Pivôs e Fibonacci. Tá? Acabei de colocar ele aqui na tela. Esse indicador, deixa eu explicar para vocês. Eu achei ele, porém, tá vendo essas observações aqui? R1, R2, pivô, S1, S2. Tava tudo estranho, uma codificação toda estranha. Se você for procurar na internet, você vai achar ele fácil, porém sempre vai ter essa codificação estranha, né? Parece que um texto escrito em cirílico, alguma coisa do tipo. Algum outro idioma aí que não dá para decifrar. Então o que eu fiz? Eu editei o código-fonte do indicador e coloquei uma coisa que a gente consegue ler, inclusive coloquei até em português aqui na esquerda, para ficar mais fácil para nós, né? E só vai encontrar aqui dessa forma no nosso canal. Então baixa lá no Telegram, eu vou deixar ali o link para vocês, para entrar no Telegram e poder baixar esse indicador sem esses problemas aí de idioma, que tornava basicamente o indicador difícil de utilizar. Mas agora fica bem mais simples, tá? Então reparem aqui para vocês verem, olha só como ele faz a marcação das zonas de resistência. Olha só, R2, uma resistência mais alta, R1, aqui é difícil mesmo de ultrapassar, a gente até falou agora há pouco para vocês, mas olha só a força vendedora que teve aqui. Fica mais fácil da gente entender, né? Porque às vezes o preço ele não consegue ultrapassar uma parte, porque ali tem uma forte resistência. Aqui em azul ele está mostrando o ponto de pivô principal do time frame, já aqui embaixo ele está mostrando as zonas de suporte baseadas em pivô, baseadas em Fibonacci, por isso que não está batendo direitinho aqui, tá? Mas já vê aqui no S2 que está batendo perfeitamente. Então, como é que a gente vai utilizar esse indicador? Primeiro de tudo, a gente pode olhar aqui esse painel aqui na esquerda, tá? Está escrito aqui ontem, alta, baixa e fechamento. Ele vai mostrar o que aconteceu no dia de ontem. Então, cada linha branca dessa aqui é uma separação de período. Então, ele vai mostrar qual foi o ponto mais alto para você do dia anterior, qual foi o ponto mais baixo do dia anterior e onde fechou. Tá? É uma informação técnica ali para você
se orientar para você ver como é que está a situação do ativo no momento. Isso é legal principalmente quando você está em time frame menor, você não está vendo isso na sua tela, mas você tem a informação ali, tá? Beleza? Então isso aqui é só um informativo. E aí nós vamos aqui para a parte dos pivôs. O que a gente vai reparar? Por exemplo, repare que o preço está em queda agora. Até onde ele pode cair? Até um ponto de pivô. Tá? Muitas das vezes o preço ele vai subir, vai descer, vai chegar aqui próximo à linha azul e aí ele vai reagir devido à quantidade de compradores nessa região. Ele começa de novo a subir, de repente com mais força, para poder romper a resistência 1. Então é assim que funciona pivôs e baseados aí no Fibonacci. Você vai atentar para esse aspecto, tá? Para esse aspecto de quando o preço se aproxima dessas linhas, se é uma oportunidade de compra ou uma oportunidade de venda. A mesma coisa aqui também vale para nós. Vamos supor, eu fiz uma venda aqui, eu vi que tinha uma forte resistência mesmo aqui, então eu vendi nesse ponto. E aí, até onde eu vou poder ficar vendido? Seguramente, de uma forma mais segura, você vai poder ficar vendido até ele chegar próximo aqui à linha azul, que é a linha de pivô. Aqui você sai da negociação, tá? Para você ter mais segurança. Quer dizer que vai chegar até lá? Não, não quer dizer. A gente nunca sabe nada com relação ao mercado. Indicador é sempre uma informação atrasada, mas que te ajuda a entender quais são os pontos onde o preço normalmente costuma se movimentar dentro do gráfico, tá? Então ajuda nesse sentido, de você saber onde você entra, onde você sai, quando entra e quando você deve sair de uma negociação. Aqui, por exemplo, olha só, o preço chegou a bater no suporte 2. Aí eu vi esse candle aqui de força, resolvi fazer uma compra. Até onde eu carrego a negociação? Ela veio subindo, chegou nesse ponto de pivô principal e aí subiu. Subiu, opa, bateu na resistência 1. Bateu na resistência 1, eu já saio da negociação, porque pode ser que eu tenha uma força vendedora ali impulsionando o preço a cair novamente. E foi o que aconteceu aqui. Tá? O preço, o candle subiu, depois ele recuou e recuou bastante. Tá? Então, essas marcações de pivôs são bastante valiosas para nós. Sabermos quais são os pontos importantes onde você pode levar uma negociação, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário para a gente poder explicar melhor. Se você ver aí os vídeos anteriores do canal, vai ter vídeos só falando sobre pivôs, sobre falsos pivôs também, como a gente pode evitar, sobre Fibonacci. Mas esse indicador eu achei legal, vou começar a utilizar ele aí no meu dia a dia, porque principalmente quando eu estiver dentro de uma negociação. Estar numa negociação, aí você não quer sair na hora errada, você quer levar essa negociação até o melhor ponto. E eu achei bastante interessante essas marcações para saber até onde levar. Beleza? Então vai ficar aí o indicador para vocês baixarem. Valeu!